Tá? É em cima no vermelhinho ali, né? Onde está o REC ali. Então, isso. Deixa gravando para poder depois os irmãos, se não puderem assistir, eles assistem. Então, meus queridos, quando a gente vai para a questão da introdução à teologia, acerca do conhecimento de Deus, você começa a aprofundar o conhecimento em Deus de forma diferente, né? De forma diferente. Agora, não de forma religiosa, né? E a gente vai conhecer um pouquinho da história aqui. É claro que eu peço até que os irmãos, né, leiam o livro, porque a gente tem os slides são um resumo aqui do livro. A gente não consegue, dentro desse espaço de tempo, falar toda a matéria aqui como eu gostaria que a gente tivesse um tempo maior para poder fazer. É um resumo do resumo, mas vocês vão ver que é um resumo muito bem consistente, é um resumo muito amplo, né? Então, é interessante vocês também lerem. Tá? Sabe onde que eu estudo meu livro? Dentro do ônibus, quando eu vou trabalhar. Geralmente, eu ando 1h30, 2 horas de ônibus, né? De lá para cá, o trânsito de manhã. É o tempo que eu estou estudando ali, tranquilamente. Então, a opção, né, para quem vai trabalhar, vai de ônibus, o seu livro vai lendo no ônibus, né? Então, é interessante vocês lerem para a gente poder sempre e também esclarecendo algumas dúvidas, né? Pesquisando algumas coisas aqui que tem, que são um pouco mais aprofundadas aí. Mas vamos lá. Aí a nossa introdução, a unidade hoje é a unidade 1. O que é teologia? Diz assim, nessa matéria estudaremos como objetivo principal que a teologia, nessa matéria estudaremos como objetivo principal que teologia do estudo da pessoa de Deus. Estudar teologia é compreender Deus para que possamos glorificá-lo através de nosso amor e obediência. Você é convidado a aprofundar-se em nossos estudos, agora com a matéria, o que é teologia. Bom, eu quero perguntar para vocês, quem sabe aí, o que é teologia? Fala para mim. Eu sei que todo mundo sabe, mas vamos começar a falar um pouquinho, né? Diga aí. Fala, Márcio, o que é teologia? Oi? Fala, pastor Ronaldo. Estudo sobre Deus. Fala, Priscila. Estudo sobre Deus. Que é a mesma coisa, né? O estudo sobre Deus. Fala, Lazinho. É isso aí. Podemos falar a essência, mas a gente tá. Vocês estão vendo que está tudo no mesmo caminho? Está tudo na mesma direção? Porque essas são nossas palavras. O Reginaldo usou um pouco dos argumentos que está no livro, né? Mas a gente vai ver aqui que é basicamente isso aí. Então, beleza. Mas vocês vão saber também, hoje não tanto, mas nas décadas de 90, né? Quando a gente falava, vou fazer teologia, o pessoal dizia, você quer desviar, né? Você quer desviar, porque teologia isso não é coisa de Deus, não. Teologia é isso aqui, ó, joelho e Bíblia. Jejum, oração e Bíblia. Agora, teologia isso é coisa do homem, do capeta, do demônio e tal. Né? E quantas pessoas eram excomungadas porque isso da teologia? Pastor Sebastião Lourenço, ele era diácono, né? Ele contava para ele que ele foi professor. Eu fiz o seminário básico em 97. Aí o pastor Sebastião dava aula para a gente. E ele contou que na época ele era diácono na igreja do interior, na Assembleia de Deus. Naquela época, a Assembleia de Deus, igreja muito forte, crescente. E aí ele falou bem assim, ele tinha segunda série primária. Segunda série primária. Ele falou, rapaz, eu vou estudar, vou estudar teologia, eu quero aprofundar mais. O pessoal, o quê? Você quer desviar, rapaz? Você quer desviar? Sai logo da igreja. Negócio de teologia, isso é coisa do demônio, rapaz. E não sei o quê e tal. Eles excomungaram ele, meteu a cara e foi estudar. Resultado, os anos mostram o resultado depois. Né? O pastor Sebastião chegou a presidir um campo muito grande aí, chegou a ser vice-presidente da convenção. Infelizmente, lá na frente, ele deu um tropeço. Né? Mas ele teve toda a sua história ministerial desenvolvida a partir de quando ele propôs no coração de conhecer mais a Deus através da sua palavra. Agora, pega por outro lado, irmãos, quantos líderes que nós temos aí, que eles não avançam, sabe por quê?
Porque eles não têm coragem de fazer isso aqui que a gente está fazendo. Entendeu? De estudar, de buscar. A Bíblia diz, aquele que ensina deve esmerar-se por isso. Ele deve fazer isso com dedicação. Dedicar é você realmente ter tempo de leitura, tempo de estudo, tempo de aprofundamento. Isso é dedicar. Interessante é que na época minha de jovem, a gente ia, né, vivia muito pelos montes, orando e tal, e muito jovem pregando, né? Aí chegava lá, varão, e aí? Vai pregar hoje? Vou. Na hora Deus dá mensagem, abre a Bíblia assim, onde abrir a Bíblia, Deus manda o rolo. Ah, é. Ou seja, aí você imagina as pregações que era, né? Na verdade, não era pregação, era repetição do que ele ouviu o outro pregar, do que ele ouviu o outro falar. Ele achou bonito. Aí, naquela época, tinha muito CD, fitas em cassete, né? A gente ficava em casa escutando as mensagens pelas fitas de cassete, chegava à noite e ia pregar. Ia pregar aquilo que o outro ensinou lá, que você nem sabia se era verdade ou não. Entendeu? Você nem sabia onde o cara tirou aquilo ali. E aí tem aqueles pregadores que gostam de impressionar. Aí, para impressionar, ele bota um bocado de argumento, um bocado de coisa que ele próprio cria. Ninguém sabe nem o que ele está falando. Né? Então, irmãos, há um compromisso com aquele que serve a Deus em relação à palavra. Né? Vamos lá. O que é teologia? Olha, os objetivos pedagógicos que nós temos. O que são os objetivos pedagógicos? É o objetivo do nosso aprendizado nesse seminário que nós estamos fazendo. Definir o termo teologia. Apresentar a sua cientificidade e a sua relação com a ciência humana. Apresentar uma introdução da história da teologia e a sua relevância para a construção da fé cristã. Irmãos, eu preciso que vocês entendam e saiam daqui, né, cada dia aumentado esse conhecimento de vocês, de que a teologia, ela nos leva à construção de uma fé cristã muito mais curada, muito mais plausível, muito mais santa do que simplesmente religião. O crente que estuda, o crente que busca conhecimento, ele é como um profissional, se a gente comparar assim na parte, né, profissional, um profissional que estuda bem a sua profissão. Vai num médico que passou na faculdade lá, colando de um e de outro, e você sabe que ele... Você acha que ele vai ser um bom profissional? Que ele vai atender bem os seus pacientes? Que ele vai corresponder bem com aqueles que necessitaram do seu atendimento médico? Com certeza que não. Por que tem muitos erros médicos? Né? Por que tem muitos erros médicos? Porque muitas vezes os médicos não se comprometeram com o aprendizado da sua profissão. Por que tem muitos pastores aí que traz mais escândalos do que resultado no reino de Deus? Porque eles se ensoberbeceram achando que a cadeira de pastor, que a carteira de pastor também é o suficiente. Agora é Deus no céu, ele aqui e o povo abaixo. Quanto mais você estuda, mais você entende que não é isso. Tá? Primeiro, que quanto mais você tem, mais você está embaixo do povo, porque você está para servir. O povo está acima. Então, quando você não entende essa ordem, aí você vê abusos, você vê autoritarismo, aí você vê aí machismo, né, imperando dentro das igrejas, não é isso? Pessoas que escravizam as mulheres a um sistema arcaico em nome da religião. Tá? Em nome da religião. Quantas mulheres hoje não trabalham porque o marido não deixa? Sabe por quê? Porque a religião não deixa. Ela diz que o homem que tem que cuidar da casa. Né? E aí vive uma vida sofrida, não progride em nada, não consegue, não conquista, não alcança. Eu tive né, assim, lamentável uma família, um caso que eu tenho uma experiência muito negativa. Um amigo meu, filho de uma irmã muito abençoada da igreja, eles eram da Igreja de Deus Amor durante muitos anos. E a mulher dele, uma crente excepcional, verdadeira crente, mas aquela crente, assim, que ela não tinha razão, ela não tinha pensamento, ela estava vivendo sob a religião. Ela era dominada pela religião. Aquilo que os homens falavam era aquilo que ela fazia. Aquilo que as pessoas falavam era aquilo que era verdade para ela. Uma das coisas que a igreja lá pregava era o seguinte: a mulher não pode evitar filhos. Ela tem que ter filhos. Então, qual era a regra dela? Nenhuma. Quantos filhos ela teve? 7. Um em cima do outro. 7 filhos. O marido novo, a mulher nova, com 7 filhos, ela está o quê?
se acabando, né? Então a mulher se acabou rapidamente. O que o camarada fez? Rapidamente arrumou uma novinha para ele. E largou a mulher com 7 filhos, pequeno, passando fome, né? Passando dificuldade, mulher desempregada, aí não estudava, não fazia nada, porque a religião não permitia, tinha que estar na igreja todo dia, né? E aí encheu a casa de filho. Qual foi o resultado? O marido largou, arrumou outra novinha, andava todo bonitinho, todo jovenzinho, e a mulher lá esbagaçada, né? Os filhos largados, entendeu? Aí eu pergunto, e a religião fez o que depois com ela? Nada. Porque, primeiramente, mulher divorciada aqui não tem vez, não. Então, olha como é que o negócio é tão drástico, né? Como é que o negócio é tão, assim, verdadeiro, que isso pode destruir uma vida inteira por falta de conhecimento. E Jesus falou isso. Meu povo perece por falta de conhecimento. Então, muitas coisas que a gente viveu na nossa fé, por exemplo, nós que somos basicamente da mesma raiz, né, de Assembleia de Deus, mais antigas. Hoje a gente está vendo a Assembleia de Deus modernizando em muitos aspectos, né? E às vezes torna até perigoso em alguns pontos, né, que estão se modernizando demais. Mas a gente que vem de uma raiz bem antiga, a gente sabe como é que era o nosso passado, como é que eram as nossas igrejas, né? E como que o nosso povo está hoje daquele tempo. A maioria das pessoas das nossas igrejas, elas não conseguem avançar na vida. Elas não conseguem progredir na vida. Elas não conseguem ser nada mais do que um crente. Entendeu? Ah, mas então isso é errado? Não é errado, não. Porque a salvação é para todos. Agora, observa a vida daqueles que estudam a palavra de Deus, que realmente são libertos pela palavra de Deus. Ele é um crente melhor, ele não tem sua consciência o acusando, ele constrói oportunidades na sua vida, vive uma fé genuína e vai para o céu junto com todos aqueles que, às vezes, desconhecidamente, escolhem viver uma vida mais religiosa, mais piedosa, né? Tanto um quanto o outro vai para o céu. Porque, às vezes, a gente aprende que aquele modelo é errado, só o meu é certo. Mas quem falou isso? Né? Quem falou isso? Foi Jesus? Então, uma das coisas que se torna assim interessante, né, para todo crente conhecer teologicamente a Deus, porque você vai ver que você vai entrar numa esfera muito maior do que simplesmente religião, né? E aí, nesses objetivos pedagógicos que nós temos aqui, a gente vai falar um pouco sobre essa questão. Vamos definir um pouquinho sobre a teologia, que a gente começou a falar um pouco, né? E vamos ver a relevância disso na construção da nossa fé cristã. Vamos lá, o termo da definição teológica. Definição do termo teologia. Teologia vem de 2 palavras, ó. Teo, que significa o quê? E logia, que significa o quê? Estudo. Então, teologia é um estudo de Deus. Estudar Deus é pecado, irmãos? Daí a importância, porque todos os crentes deveriam estudar no mínimo um curso básico em teologia, tá? Para que ele pudesse conhecer um pouco mais acerca de Deus. Então, ele é o estudo da revelação de Deus a partir da sua palavra. Aonde que a gente inicia o estudo de Deus? Na palavra de Deus, na própria Bíblia, né? Então, quando a gente estuda a Bíblia, quando a gente estuda a palavra do Senhor, você está conhecendo Deus pelas Escrituras, né? E aí, só fazendo um pouquinho de menção das aulas que já fizemos, né? Mas que depois vocês vão passar também, por exemplo, as Escrituras Sagradas, quando Deus ele inspirava pessoas para escrever, né? Não foi da noite para o dia que ele entregou a mensagem. E nem ele abriu o céu e falou, segura aí, jogou uma Bíblia lá de cima, e as pessoas pegaram aqui, que isso, caiu do céu, é uma Bíblia, é. Não, não foi assim não, irmão. Não foi assim não. Infelizmente, muitos crentes têm na consciência um pensamento assim, que a Bíblia surgiu assim, Deus abriu o céu, jogou a Bíblia, o crente pegou, a Bíblia. Aí foi lá, tirou o copo e pronto, distribuiu para todo mundo, e todo mundo conheceu Deus. Não, não foi assim. O conhecimento de Deus foi um conhecimento sendo construído. Primeiro Deus se revelou a Abraão. Deus se mostrou a Abraão, né? E a partir dali, da história de Abraão, a gente tem narrado
né, o conhecimento acerca de Deus. Mas só que Abraão não vem primeiro, né? Jó, teologicamente, né, se compara que o tempo de Jó, ele é antes ainda de Abraão, entendeu? Então a história de Jó é muito antes da história de Abraão. Então a gente tem questão de tempo. Agora tem um problema, que muitos crentes, às vezes, eles têm uma dificuldade, nós vamos falar um pouco sobre isso, que é a questão da ciência e a religião. Porque durante muitos anos a ciência e a religião não caminhavam juntos. Ciência é uma coisa, religião é outra, né? E aí a gente entende, hoje, muitos cristãos entendem que a Bíblia é um livro de ciência. E a Bíblia não é um livro de ciência. A Bíblia é um livro de religião. A Bíblia não é um livro de ciência. Só que, por ela ser um livro de religião, mas não um livro filosófico, o que é a filosofia? Aquilo que surge na ideia, aquilo que surge na mente. Ele é um livro de religião, mas de uma religião que foi prática, que foi vivida, que foi registrada. Ou seja, o dia a dia das pessoas eram escritas. Então, a Bíblia traz fatos históricos, diferente de qualquer uma religião que é simplesmente da cabeça das pessoas. A Bíblia não, ela traz fatos históricos. Povo histórico, território histórico, a geografia bíblica é histórica, é verdadeira, é fato, né, é comprovado. Tanto é que, né, você tem aí várias discussões aí para o Oriente, para poder as pessoas visitarem as terras bíblicas, né? Por quê? Porque são fatos históricos. Então, quando você pega a história da Bíblia Sagrada e você vai estudar a religião dentro do ponto, estudar Deus dentro do ponto bíblico, você usa esse pensamento, né? De que a Bíblia não é ciência, mas ela registra os fatos históricos. Ela registra os fatos históricos. Mas a teologia, apesar de hoje ela não ser ainda reconhecida como uma ciência nas academias, ela não ser reconhecida como uma ciência nas academias, né? Mas ela já é reconhecida, por exemplo, o estudo teológico é reconhecido já como um bacharelado de nível superior. A questão científica, vocês vão ver, depois vocês lendo em casa aí, vocês vão conseguir entender que durante, lá nos primeiros, né, por volta do ano 1200, aí depois de Cristo, a teologia foi abandonada, né? Foi abandonada, e isso fez com que ela não fosse reconhecida lá naquelas épocas já como uma ciência, como as outras ciências humanas são reconhecidas. Mas hoje é comprovadamente reconhecido como uma ciência humana, não academicamente, mas ela tem todos os pré-requisitos do reconhecimento de uma ciência humana. Então, a teologia e a ciência, elas vão se cruzar, sim, em alguns momentos. Teologia e ciência, elas vão se encontrar em determinados momentos, né? Então, é uma coisa mais profunda. Vamos lá. E isso é um termo que a gente vai estudar aqui também, a questão do bem e do mal, né? Já até passamos aqui um pouco sobre isso, né? Porque esse é um argumento que as pessoas dizem, se Deus é tão bom, por que ele criou o mal? Né? E aí a gente, uma vez até falamos aqui sobre a questão da visão do mal, sobre o aspecto de Saul, Davi, né? Um espírito mal vinha sobre Saul da parte de Deus, né? Da parte do Senhor. Por quê? Porque não se conhecia diabo naquela época, né? Não se conhecia o mal como a gente se conhece hoje, não é isso? Então, tudo que acontecia com as pessoas se entendia que vinha de Deus, né? E isso é um ponto filosófico da religião. Tudo vem de Deus. Então, se o mal está acontecendo, vem de Deus. E até hoje muitas pessoas pensam assim, né? Aconteceu uma coisa com fulano, vem de Deus. É a mão de Deus. Ele não acredita que o ser humano que vive na Terra é sujeito a qualquer coisa, não. Tudo que vai acontecer tem que ser ou é Deus, ou é o diabo que está fazendo. Nunca pode ser uma fatalidade.
Uhum. Uhum. Pode ser uma fatalidade, pode ser uma coisa maligna, pode ser, claro, pode ser. Podia ser bem pior. A, a gente é sempre grato a Deus, né? Principalmente pela vida, né? Principalmente pela vida. Mas quando as pessoas pegam esse ponto e você acha que a sua vida só tem que ser de bênção, é um risco, né? É um risco. Uma vez sofri um acidente de moto, aí quebrei o joelho. Naquela época eu era dirigente junto com o Ronaldo, na congregação que nós tínhamos reaberto lá em Cariacica e um ponto de pregação lá em Luxemburgo, para cima de Santa Leopoldina. Né, Ronaldo? Todas as noites eu estava na igreja. Todas as noites estava na igreja, final de semana lá em Luxemburgo e trabalhando, e aqui na sede também, e tal, e tal. Um dia, indo trabalhar, tinha um buraco no meio da pista, os caras botaram um cone lá, vi um ônibus na minha frente, eu de moto, o ônibus saiu fora, eu pensei, ele está abrindo para lá, eu vou entrar aí na frente, vou ficar na mão aqui no canto mesmo. Mas o cara estava desviando do cone, ele saiu da frente, entrei na frente do cone, tum, caí, quebrei o joelho, o carro quase passou na minha cabeça ainda. Aí chegou a irmã, será que você não tem pecado e Deus cobrando? Não. Eu falei, meu Deus do céu, né? Essas coisas que a religião faz na cabeça de muita gente, irmão. Você entendeu? Eu quase dando a minha vida pela obra do Senhor, né? Gerenciando junto com o Ronaldo, com o presbítero Antônio Augusto, duas igrejas distantes, né, Ronaldo? A gente envolvido e trabalhando, e ainda pastoreava aqui em Estrelinha. Eu era dirigente de Estrelinha, abrimos o ponto, a igreja tinha fechado lá em Cariacica e o ponto de pregação lá em Luxemburgo. 3 trabalhos que nós estávamos à frente, né? 3 trabalhos, né? Totalmente comprometido na igreja. Aí sofre uma fatalidade. Será que você não tem pecado, não? Deus está cobrando, hein? Talvez seja, né? Era. Do diabo para parar, né? É. Uhum. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Fala, Márcio. Uhum. 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 Sim. Uhum. Na verdade, isso aí, Márcia, isso aí, na verdade, não, você está falando aí, é um dos problemas que sempre foi na igreja e sempre vai ser o resto da vida. O resto da vida, sabe por quê? Porque existe teorias, teorias, teorias da existência humana. A ciência estuda isso. Então, existe o ponto de vista, vários pontos de vista. Até estamos aqui já, vocês vão estudar também. Tá? Depois, quando voltar a matéria, vocês vão estudar isso aí. Oi? Isso aí. Os, é, é, o Charles Darwin,
né? Que ele fala sobre o evolucionismo, de que a vida humana começou a se originar de bactérias, entendeu? E ali se evoluiu, chegou o que chegou hoje. Aí você tem lá o Big Bang, que diz que tudo existiu de uma explosão, né? Que, na verdade, o cosmos explodiu e aí formou tudo isso aqui. E você tem outras teorias, essas são as maiores, né? A evolucionista, que diz que a pessoa veio do macaco, que o homem, né, veio do macaco, que o macaco era uma espécie lá, hominídeo e tal, e aquilo veio. A antropologia que estuda muito isso aí, né? E que fala sobre essa questão da evolução. E já a religião, ela crê no criacionismo. Criacionismo é o quê? Que Deus criou tudo, é como nós cremos, como a Bíblia apresenta. Né? Então, são pontos distintos. Nesse aspecto, a ciência e a religião, ela nunca vai se adaptar, entendeu? Porque não existe só uma teoria de evolução, são várias teorias. Não, são teorias. Isso aí, são só teorias, não é comprovado cientificamente. Ah, por que eles usam como teoria? Porque pegaram, estudaram lá o macaco e viram que ele tem 98, não sei o que, de aparência das células humanas, então o homem veio do macaco. Aí pega aqueles modelos mais antigos de animais que a Bíblia descreve que existiram animais. No dilúvio, morreu muitos animais que a gente não sabe qual eram os nomes, não foram catalogados, né? Então, você tem muitas coisas, muita história que está registrada na Bíblia e que o homem moderno não conheceu. E que hoje os arqueólogos vão descobrindo algumas coisas e aí eles vão tentando chegar a partir, né, das experiências científicas que eles têm. Entendeu? Então, em alguns aspectos, por exemplo, a igreja pode rejeitar a ciência? Não, a igreja não pode rejeitar a ciência. Se eu rejeitar a ciência, eu tenho que rejeitar o médico, eu tenho que rejeitar as vacinas, eu tenho que rejeitar os medicamentos, porque tudo isso é ciência. Quem aqui toma remédio de pressão? Eu tomo. Quem toma remédio de dor de cabeça aqui? Quem toma remédio para poder evitar filhos? Isso é ciência, irmão. Isso é ciência. Quem aqui já passou pelo médico? Procedimento? Isso é ciência. Isso é ciência. Então, ou seja, resolveu o seu problema? Resolveu. Resolveu o seu problema? Resolveu. Isso é ciência. Né? Isso é ciência. Então, a igreja, ela não vai dizer, a igreja não acredita na ciência. Não, isso é falta de conhecimento dizer disso. Agora, é claro que existem pontos em que a igreja ela não vai se associar. Ela não vai se associar com a ciência. Por exemplo, nesse ponto que você fala. Né? Quando chega lá, vamos buscar a origem de tudo, como tudo iniciou, a igreja não vai jamais se associar à ciência. Entendeu? Oi? Igual vida de outro planeta, a igreja não vai, né? Não tem negociação. Isso aí. Vamos lá. Então, nós temos aqui, o que é a teologia? A teologia é o estudo dos discursos sobre Deus. Platão, a República. Platão foi um filósofo, tá? Um grande filósofo, inclusive. E hoje, muitas coisas que nós temos resolvidos na nossa fé vêm das teorias de Platão. Tá? Vocês querem ver uma das teorias de Platão? Platão ele acreditava no mundo das ideias. Então, para ele existia um mundo real e existia um mundo metafísico, um mundo que fugia da razão humana. E aí ele dizia o seguinte, as teorias dele, né? Aqui, para você chegar no mundo real, o mundo ideal que a gente precisa, né? O mundo ideal, o mundo das ideias, você precisa sacrificar aqui. Então, daí surge inúmeras interpretações. Aí você tem pessoas que se autoflagelam, né? Expulsando o mal do corpo deles para poder ganhar o céu. Entendeu? Com base em argumentos filosóficos. E daí você tem também os argumentos teológicos. Porque, teologicamente, nós conhecemos que existe aqui a nossa vida, mas existe a nossa vida eterna também. Ia lá buscar minha apostila, acabar nem. E a nossa vida eterna, quem comprova ela é a Bíblia. É a palavra do Senhor. Né? É a certeza que Deus nos dá,
a partir de Jesus, a partir dos apóstolos, dos pais da igreja que construíram a teologia para que nós pudéssemos hoje, então, entender. Vocês querem ver um exemplo muito simples? Na época de Paulo, Paulo escreveu em Tessalonicenses sobre o arrebatamento. Vocês sabem por quê? Sabe por que ele escreveu? Quando ele dizia, no demais, irmão, não se preocupe com os que dormem. Você sabe por que ele escreveu isso? Oi? Não, mas não tem a ver isso, não. Não tem a ver isso, não. Você sabe qual foi o motivo? O motivo é o seguinte, a igreja estava crescente. Ah, Jesus veio, morreu, tal. O pessoal viu, cerca de 500 pessoas viu Jesus ressuscitado, os crentes sendo batizados com o Espírito Santo, pessoas sendo alcançadas pelo Evangelho, passou o tempo, Paulo perseguindo, daqui a pouco Paulo também se converteu, e aquela coisa foi crescendo, né? E lá na frente, o que acontece na vida da gente? A gente começa a morrer. A gente não começa a morrer quando chegou a idade? Aí, quando começou a morrer, aquelas pessoas que estavam ali acreditando na volta de Jesus, Jesus vai voltar, mas cadê? Fulano morreu, Ciclano morreu, Bertano morreu, e não tinha nada construído teologicamente. Aí o que eles fazem? Apóstolo, o que vai acontecer? O povo está morrendo. O povo está morrendo. Aí ele escreve para tranquilizar os irmãos e fortalecer os irmãos na esperança. Calma, porque não será assim. Então, ele diz como que será. No dia do Senhor, que esse dia não é o dia que nós sabemos, que até para Paulo, ele entendia que eram os tempos deles, era normal todo cristão acreditar que Jesus ia voltar naquele tempo, porque eles não tinham nada construído. E com o tempo o Espírito Santo foi inspirando eles e dando a eles a direção, dando a eles a palavra, né? E eles foram escrevendo, entendeu? E foram entendendo, porque foi o que Jesus falou, o Espírito da verdade vos guiará em todo o quê? Em toda a verdade. Então, eles começaram, pelo Espírito Santo, a escrever e entender o que realmente haveria de acontecer com a igreja, né? Os que morreram, eles haveriam de ressuscitar primeiro. O Senhor mesmo desceria do céu com seus arcanjos, né? Com a alarido de Deus. Os que morreram ressuscitariam. Depois, os que estivessem vivos, seria o quê? Teria o seu corpo transformado, né? Para depois todos subirem do Senhor. Então, olha bem que revelação profunda que Paulo tem no momento onde as pessoas estavam sem saber o que fazer. Isso é teologia, irmão. Isso é explicar a fé. A fé, muitas vezes, ela é explicada sobre esse aspecto, inclusive, da razão. Né? Então, o que acontece? Nós temos aqui, Platão, ele fala, dentro da sua obra A República, a compreensão da natureza divina pela razão. Ele leva as pessoas a conhecer Deus pela razão. Né? Aí, dentro ainda do que é a teologia, é o estudo sobre a revelação de Deus na Bíblia. Estudar teologia é compreender Deus para que possamos glorificá-lo através, né, do nosso amor e também da obediência. É por isso que eu digo, novamente, todo crente precisava fazer teologia, para ele conhecer melhor o Deus que ele serve, para ele entender melhor o Deus que ele serve, que ele ia amar muito mais ao Senhor. Sabe que tem pessoas que ele não consegue ser crente se ele não estiver na igreja? Por quê? Porque ele se tornou um tão religioso. Se ele não estiver na igreja, para ele não é crente. Aí ele tem que desviar. Por quê? Porque ele não conheceu Deus realmente. Ele conheceu apenas a religião. E a religião prega o templo. A religião prega o espaço sagrado. A Bíblia não prega o templo. A Bíblia prega o reino. E o reino, ele não compreende o templo. O reino compreende aonde você estiver. O reino é onde está um crente, tem um reino de Deus ali. Então, você vê que uma coisa tão simples, mas que leva pessoas a não compreender bem o evangelho. Tem pessoas que, se ele não entender que, independente dele estar na igreja ou ele não estar na igreja, ele continua o mesmo servo de Deus, se ele arrumar um serviço que ele tem que ficar 30 dias fora, ele desvia. Ele desvia. É muito sério, não, irmão?
Vamos lá, teologia como ciência. A gente falou um pouquinho, né, mas eu vou dizer aqui um pouco mais aprofundado. A teologia trabalha com conceitos abstratos. O que são conceitos abstratos? Abstrato é aquilo que você não pega, né? Abstrato é aquilo que você não consegue pegar. Por exemplo, Deus. Quem consegue pegar Deus? Deus, teoricamente, a gente usa como um conceito abstrato. Mas hoje, cientificamente, academicamente, aliás, cientificamente não, academicamente, Deus não é abstrato. Academicamente, Deus não é considerado abstrato. Por quê? Porque Deus existe. Então, academicamente, Deus ele é considerado também como um ser, como Deus, e não como um abstrato, aquilo que não se pega. Uma coisa que é abstrato, amor. Amor, quem pega amor? Quem consegue segurar o amor? Ninguém consegue. O amor você sente, né? Mas você não segura. Então, vamos lá. A teologia trabalha com conceitos abstratos e eternos, para serem compreendidos concretamente a partir de uma ótica terrena e temporal. Ó, isso aqui é para fazer se entender sobre a nossa ótica terrena, sobre o nosso ponto de vista humano, né? A teologia é considerada ciência, pois é um conjunto estruturado de conhecimentos referente a Deus e sua revelação com a criação. O objeto do estudo da teologia é quem, irmãos? É Deus. O que se estuda na teologia? Deus, né? É Deus. Porém, como não é possível conhecer diretamente um objeto que não vemos e não tocamos, conhece-se Deus a partir da sua... O que é a revelação de Deus? Fala para mim. Fala para mim, Maria Sinéia. O que é uma revelação de Deus? Eu tenho certeza que todos aqui sabem. Isso aí. Revelação de Deus é a experiência de Deus com a gente. Por que você serve a Deus? Por que você serve a Deus, Márcia? Se revelou como? Na palavra, no coração, no sentimento. Um dia você ouviu e creu, resolveu seguir. Você abriu mão de viver uma vida comum, como o ímpio, para viver uma vida de crente, né? Pois é, ué, isso aí. Então, isso é uma forma de Deus se revelar para nós. Deus se revela para a gente com a experiência. Quanto mais você tem algo da parte de Deus na sua vida, mais você conhece Ele. É verdade ou não é? Quanto mais você vê Deus agir na sua vida, mais você ama Ele. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você ama Ele. E mais você vai estar querendo se aproximar dele. Né? Porque Deus é grande, Deus é amor. Né? Então, essa é a maneira que o Senhor se revela para nós, a partir da experiência que nós temos com Ele. Né? Vamos lá, a ciência. A ciência pode ser vista como um conjunto de conhecimentos ou teorias adquiridos através da razão humana e da observação. Vamos dar uma paradinha aqui. Como que você cientificamente descobre as coisas? Como que são catalogadas as coisas dentro da ciência? Por exemplo, vocês querem ver um exemplo muito prático que a Bíblia apresenta? Os homens viviam muito nas épocas primórdias lá, né? Metusalém viveu, acho que 965 anos, se não me engano. Quase 1000. Uma pessoa que vive 1000 anos, ele conhece o que da vida? Muita coisa, não é? Ele consegue catalogar muita coisa também, não consegue? Ele consegue ver uma semente, saber quando ele plantar aquela semente, qual o tempo mais ou menos que ela vai dar o fruto. A que não pega, a terra onde ele pode plantar que vai dar certo, onde vai plantar que não vai dar certo, né? E assim vai-se embora. E assim ele vai tendo experiências, né, com a vida em diversos aspectos. Então a ciência ela trabalha esse ponto. Ela trabalha a observação e também a razão. Como que é a observação? É o experimento. A ciência trabalha o experimento. Vocês acham que se descobre remédios como? Né? Por exemplo, vocês lembram aí das cobaias? O que é uma cobaia? É isso aí, que vai no lugar, né, vai pegar para fazer teste. Vou fazer experiência e tal remédio assim. Vão pegar um animal aqui para cobaia. Os ratinhos, né, aqueles ratinhos, né?
O Hitler pegou os judeus para fazer a experiência maligna dele lá. Né? Aí você vê, a ciência, ela é desse formato. Por exemplo, os egípcios, eles são catalogados, né, como um povo que era muito avançado na ciência da sua época. Pra vocês terem ideia, hoje se descobre corpos de múmias egípcias de 4.000 anos atrás, 5.000 anos atrás. Isso é ciência, irmão. E quase perfeitos. Você entendeu? E quase perfeitos. Pessoas que você consegue criar uma identidade dela ali. Porque ela tem todos os seus traços, tem tudo. Isso é o quê? Produtos que eles aplicavam ali do processo de mumificação que eles faziam ali com os poderosos, né? Porque tinha uma filosofia religiosa para o egípcio de que os faraós eram deuses. Por isso que eles construíram aquelas pirâmides grandonas, né, para poder guardar ali os corpos ali dos deuses, né? Porque eles criam que os faraós não morriam. Então eles embalsamavam eles, embalsamavam, e estão se achando o corpo até hoje desses homens. Olha de quantos anos atrás. Isso é ciência. Né? Então a ciência ela trabalha com experimentos, né? Com aquilo que existe, né? E ela desenvolve, ela faz desenvolver outras tecnologias, aquilo que cuida do corpo humano. E aí a gente entra com um aspecto filosófico dentro da ciência. É Deus cuidando do seu povo, não é? Quando o médico vai lá e faz uma cirurgia numa pessoa que ia morrer e ela vive. É Deus dando capacidade ao homem ou não é? Quando Deus falou com Moisés para fazer o tabernáculo, ele falou: eu já enchi de sabedoria fulano, né? Que não falta agora o nome. Eles já estão habilitados. O que é que Deus fez? Deus inspirou esses homens na profissão de engenharia. Os camaradas conseguiram fazer desenhos e traçar para poder fazer o tabernáculo de acordo com aquilo que estava no coração de Deus. Esses aí, artesão. Então, o que acontece? O Senhor, som, 1, 2. Pronto, isso aqui tá bom. Deixa isso aí com vocês. Não, os dois estão descarregados. Então, o que acontece, irmãos? A gente tem aí homens que foram inspirados pelo Senhor, e esses homens, eles receberam de Deus a inspiração para poder fazer e dar continuidade àquilo que o Senhor estava propondo para poder ser feito. O que eu quero dizer? Desculpa, irmãos, o que eu quero dizer? A ciência, ela é também de Deus. A capacidade que Deus deu a nós, seres humanos, fomos únicos. Quando Deus falou lá com Adão, Deus não brincou com Adão. Quando Deus falou, pode deixar assim, tá ótimo. Quando Deus falou com Adão, olha, vocês vão dominar sobre todos os animais da terra. Qual é o animal que o homem não doma, irmãos? Qual animal que o homem não consegue domar, que o homem não consegue abater? Qual? Né? Olha quantos prédios, olha quantas coisas que o homem faz. Olha como a tecnologia vai evoluindo, vai avançando, né? Então, veja bem, tudo isso demonstra o quê? A capacidade científica que Deus dá ao homem. Dá ao homem. Então, a ciência e a religião, em momentos, elas vão se cruzar. Em momentos, elas serão totalmente antagônicas, né? Aquilo que expressa realmente a fé, que vai distinguir a fé, elas são antagônicas. Mas aquilo que demonstra e que nos traz a habilidade de um crescimento, o crescimento até para um cuidado de Deus. E aí, quando a gente fala isso, a minha mente eu já alcanço, vocês talvez ainda não conseguem alcançar. Por que eu estou falando essas palavras? Porque nós tivemos a oportunidade de enxergar a teologia dentro de muitos pontos. Tá? Não somente enxergar a teologia dentro da religião, mas você enxerga a teologia dentro da natureza. Tá? Vocês, né, terão oportunidades ainda de conhecer um pouco a visão teológica da natureza, tá? Porque hoje a gente vê aí
as destruições que acontecem na natureza, mas se você olhar biblicamente, né, você vai ver que Deus, quando fez o jardim e colocou o homem lá, ele falou: vocês vão cuidar disso tudo aqui. O homem não nasceu sem trabalho, ele nasceu com trabalho. Ele nasceu para cuidar dos animais, cuidar das coisas, entendeu? Deus é um Deus organizado. Então, quando a gente pensa teologia, a teologia ela avança muito mais do que a religião. A teologia ela avança na humanidade, tá? Quanto que nós estamos vivendo hoje aí, momentos em que os homens estão se matando, em que perdeu-se o amor para com o próximo, em que perdeu-se a consideração. Se a pessoa não veste igual eu, não é da mesma fé minha, pode matar. Né? Não se tem mais aquele espírito de filho de Deus no outro. Não se enxerga filho de Deus na vida de outro, que não esteja do meu lado, de outro que não ande comigo. Né? Então, são pontos que a teologia enxerga que vai muito além do que a gente é rotineiramente acostumado a enxergar. Tá? Mas vamos lá, aí nós temos aqui, ó, dentro desse ponto da ciência, nós temos a ciência, ela pode ser vista como um conjunto de conhecimentos ou teoria adquiridos através da razão humana e da observação, pesquisas e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos, formulados de forma metódica e racional, ou seja, a ciência ela trabalha construindo assim, de forma metódica, ou seja, analisa coisa a coisa, item a item, cada a cada, né? E isso de forma muito racional, ou seja, de forma muito inteligente, né? A ciência ela trabalha essa questão da pesquisa profunda para poder dar resultados. O objetivo de estudo delimitado, mais o problema, mais a hipótese, mais o método lógico, variáveis, comparáveis, comprováveis e comunicáveis. Por exemplo, a água ferve a 100 graus. Como que a água ferve a 100 graus? A ciência um dia mediu a quantidade de graus do fogo. E ela conseguiu, né, dentro dessa vocação do medir, né, ela conseguiu encontrar o ponto da ebulição da água. E aí descobriu-se que quando chega a 100 graus, a água ferve. Pois é isso aí. Mas isso aí é uma ciência não de forma catalogada. Você quer ver outra coisa que a ciência da roça faz? Ah, a pessoa está sentindo isso, isso, isso. Toma aquele mato ali, ó. Pega aquele mato ali. Eu, quando era moleque, eu tinha uns 12, 13 anos, aí meu tio me levou lá em Serra dos Amorés. Eu sempre fui apaixonado por jaca. Aí na casa do meu tio, tinha um pezão de jaca. Rapaz, quando eu cheguei que o olho brilhou e tinha um bocado de jaca madura. Rapaz, eu não aguentei não. Aí parti para lá, eu e meu primo, arranquei, peguei uma jaca assim, mais ou menos desse tamanho, e comi ela todinha. Mas o olho era maior do que a jaca, e eu queria outra. Eu falei, rapaz, isso aqui não deu não, né? Aí ele foi lá, arrancou outra jaca. Eu peguei aquela e parti no dente. Aí ficou a metade. Quando ficou, já estava na metade, rapaz, mas me deu uma dor, uma cólica. Mas me deu uma cólica, eu caí assim, fiquei deitado numa tábua lá, e ali gemendo, tremendo, 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 e suando gelado, aquela cólica. Aí meu primo rindo de mim, rindo. Peraí que eu vou fazer um remédio para você. Foi lá no final do terreno da minha avó, da minha tia, pegou um tal de levanta cadáver, que eu não sei nem o que é isso, era um mato, foi lá, fez o chá, me deu esse chá, parece que quando eu tomei o chá, aquilo foi limpando. Aí nós ficamos ali batendo papo, rapaz, não é que passou a dor? E tal, e ficamos ali, depois eu olhei para já, ainda deu um pedaço, comi o resto. Já prepara outro remédio ali que eu vou comer esse restinho aqui. Pois é igual o boldo, né? E tantos outros remédios que a gente descobre na prática. Ah, um dia eu passei mal, tomei esse aqui e resolveu. E ele toma de novo e resolve. E muitos desses remédios, né, naturais que a gente fala hoje, né, já foram catalogados pela ciência. E já foram vistos que realmente tem um efeito científico. Porque a maioria dos remédios que nós tomamos, irmãos, vem de ervas medicinais. Estamos olhando aí? Meu Deus, hein?
Eita, glória. Tira ali o que der para tirar ali. Então, o que acontece, irmão? Isso tudo é ciência, tá? Então, a ciência trabalha isso aí. Vamos lá. Vamos dar uma corridinha aqui. A relação entre ciência e fé. A relação entre ciência e fé já enfrentou grandes divergências. Existiram realmente tempos em que a igreja não acreditava em nada de ciência. Muitos crentes não botavam os filhos na escola para estudar, você sabia? Não botavam os filhos na escola para estudar, porque não, escola não é de Deus, não. Chegar lá, você vai aprender que você veio do macaco, isso é mentira. Eu já tive quase sair no tapa com a professora quando eu era criança, que veio falar que nós veio do macaco. Eu, não, professor, só se a senhora veio do macaco, eu vim de Deus. Aí pronto, foi um rebu dentro da sala de aula. Rapaz, a professora quis me mandar para a coordenação, e aí começou e o pau quebrou. Então, o que acontece? Mas muitos crentes, não, meu filho não vai para a escola, não. Né? Infelizmente, eu sou da teologia, da teoria, é o seguinte, eu acho que as nossas denominações, principalmente a Assembleia de Deus, já passou da época de se unir e ter uma escola para os filhos dos crentes assembleanos. Entendeu? Já passou da hora. Porque realmente hoje a gente vive um risco muito grande com os nossos filhos nas escolas. A gente vive um risco grande. Tá? Uhum. Vai fácil. E eles vão desconstruindo toda essa base cristã, familiar, que vão sendo construídos na igreja, a escola desconstrói. Entendeu? Batista, adventista, tá? E outra, tá? Observa os filhos deles. São crentes. São pessoas ali que não se desviam por causa de ensinamento, não. Por quê? Porque eles têm uma formação cristã e preservam isso a partir da escola também, que incentiva muito, né? Desde pequeno. Infelizmente, as nossas igrejas de assembleia é tudo dividido, é um bocado de reino dividido. Rapaz, até para você ir na igreja, o outro é difícil. Entendeu? Ué. Chama fazer vamos fazer um evangelismo em massa aqui. Chama, eu duvido quais são os pastores que se apresentam aqui. Pastores presidente? Não mistura as igrejas, não. Da minha parte, irmãos, a minha mente é livre quanto a isso. Mas a gente vive num contexto em que a nossa realidade não é essa. Nossa realidade é cada um defende o seu reino, o seu espaçozinho ali, entendeu? E não deixa misturar porque fica com medo de perder, com medo... É falta de Deus, só pode, porque o povo é de Deus, a igreja é de Deus. O céu vai ser dividido lá, vai ter um pedacinho para cada pastor? Rapaz, o sangue de Jesus tem poder. Pois é, ué. Se for o quê? Se for dividido? Rapaz, aí é complicado. Só Deus, Mas vamos lá, irmãos. Então, olha, durante o tempo a ciência já enfrentou grandes divergências. A ciência e a fé enfrentou grandes divergências. Durante muito tempo, fé e ciência permaneceram separados, impossível de serem trabalhados em conjunto, como, por exemplo, no período escolástico, né, que é o período já do ano 1000 para frente, período em que se tentou conciliar a razão com a fé. As informações eram cedidas de modo parcial e manipuladas por parte da igreja. Então, existia um grande problema, né? Um problema da manipulação. Esse problema continua existindo hoje, irmão. Manipulação. Quantas pessoas são manipuladas? São escravizadas a viver um modelo de vida e que nem sempre esse modelo é o modelo de Deus. Às vezes é um modelo que mais te atrapalha do que te ajuda, né? Então isso é um problema muito sério. Vamos lá. Vou falar aqui de alguns nomes, alguns teólogos, filósofos, pessoas que foram importantes na formação da igreja. Tá? Antes disso, deixa eu falar uma coisa para vocês. Rapidamente, a gente já passou por esse estudo aqui, e vocês que não tiveram ainda a oportunidade vão, também quando a gente voltar nele, vocês vão conhecer um pouco da história da igreja. A gente tem outra matéria de história da igreja, né, que vai falar um pouco mais, mas falando um pouco ali do período apostólico ali, final do período apostólico, aí entra o período da patrística, né, que eram considerados os pais da igreja. Quem quiser pão, tem pão lá, pode pegar lá, tá?
Era o período dos pais, pode pegar lá, dos pais da igreja, que são aqueles descendentes, aqueles que aprenderam com os apóstolos, né? E que posteriormente foram sendo construídos ali o saber a partir deles, né? Construídos a partir do ponto teológico, aonde essas pessoas foram desenvolvendo teologia, desenvolvendo conhecimento. Hoje, muito do que nós vivemos, né? Às vezes pensa assim, eu sou da igreja primitiva. Você sabe o que foi a igreja primitiva? Né? Eu sou da igreja primitiva, eu sou da primeira fé. Como é que foi a primeira fé? Né? Então, se a gente pensar na história da igreja, você vai ver que nem igreja tinha, nem templo tinha. Não existia templo, existia um grupo de pessoas, porque o templo que tinha era o judaico. Na época de Jesus, o templo ainda estava, né, todo corrompido, até que Jesus meteu um chicote nas costas de um bocado lá, né, porque até já estava todo corrompido, politicagem já tinha tomado tudo ali, que os saduceus eram políticos com força, já os fariseus, santarrão, não se misturavam com o povo, entendeu? Extremamente santarrão. Então já tinha um problema muito grave na época de Jesus. O que Jesus ele ensinou? Um modelo de vida, não um modelo de religião, mas um modelo de vida, né? Teu inimigo te fez o mal, te chama você para andar uma milha, vai 2 com ele. Você surpreende ele, faz além do que ele espera de você, entendeu? A ninguém pagais o mal por mal, mas a lei não, a lei dizia para poder pagar o mal por mal, entendeu? Dente por dente, olho por olho. Então, Jesus, ele ensinou um viver diferente. E isso tudo lá na frente foi virando depois uma religião. E foi virando instituição, inclusive. Mas lá, na época dos apóstolos, não tinha lá a Igreja Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus nasceu agora, em 1911, irmão. 1911. Então, os apóstolos, tal, aqui juntavam, constituíam presbítero, porque as igrejas eram nas casas. As pessoas, você aceitou a fé? Aceitou. Então, vem cá, vamos orar. Hoje nós vamos na casa da irmã Andresa, vamos reunir lá. Tem um presbítero que atende a nossa região, que ele visita as casas, né? Ele marca os cultos, ele vai orar, ele leva a palavra, ele lê as cartas que os apóstolos mandam para a gente, entendeu? E a gente lê também as escrituras do Antigo Testamento, porque eles iam reconfigurando ali, né, uma reinterpretação, na verdade, daquilo que os profetas haviam profetizado para o futuro, para o tempo que eles estavam vivendo, né? Então, isso era a expressão da fé. E lá na frente, essa coisa foi crescendo, crescendo, e se tornou uma instituição realmente, que posteriormente tornou a Igreja Católica Romana, que não era essa católica que a gente vê hoje, mas ela não era assim dentro desse aspecto que hoje se vê, né? Mas depois, com o tempo, ela foi se chegando a esse modelo. Mas é aquela igreja que surgiu lá. Então, hoje, por exemplo, nós, igrejas evangélicas, as nossas doutrinas, as nossas interpretações bíblicas, na verdade, não surgiu com a gente, surgiu nessas épocas. E aqui a gente vai falar de alguns nomes aqui que fizeram parte da construção disso. Por exemplo, né, a gente vai falar aqui sobre uma pessoa que desenvolveu a teologia da Trindade. Nenhum dos apóstolos desenvolveu a teologia da Trindade. Você não vai achar na Bíblia o termo Trindade. Você não vai achar isso na Bíblia. Por quê? Porque para os apóstolos isso estava totalmente resolvido. Para os crentes daquela época isso estava totalmente resolvido. Eles reconheceram Deus, que já sabiam, já tinham Deus como Pai, como Eterno. Depois conheceram Jesus, o Filho de Deus, já estava resolvido. E quando Jesus falou, vou mandar o Consolador, eles receberam o Espírito Santo, estava resolvido para eles. Olha, nós temos Deus, nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo. Só que isso lá na frente, anos depois, virou uma confusão. Por quê? Porque surgiram os filósofos dizendo, peraí, a gente tem que botar uma norma nisso aí, porque o judeu, ele não é politeísta, porque o judeu toda a vida, ele foi contra o politeísmo. O que é politeísmo? É você acreditar em vários deuses. Como é que o povo judeu, que toda a vida foi contra o politeísmo, né, sempre foram monoteístas, agora eles querem dizer que tem 3 deuses? Como assim? E aí eles foram discutir isso. Existe 3 deuses ou não existe 3 deuses? Jesus é Deus ou não é Deus? O Espírito Santo é Deus ou não é Deus? Então isso virou, irmãos, motivos de concílios, tá? De discussões teológicas entre os monges, ou entre os bispos, os padres da igreja, né? As construções que foram
sendo feitas a partir disso aí. E hoje, a gente aqui, já no século XXI, recebe isso mastigado. Para nós, existe a Trindade. Mas a gente não sabe de onde surgiu essa palavra, como que isso surgiu, né? Então é bom a gente conhecer a história desses homens. Por exemplo, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino. Vocês vão ver aí no livro que o livro vem trazendo outros autores aí também, já desde os primeiros séculos, tá? E vai contar um pouquinho da história de cada um, e aí fica assim no particular, né? De cada um. Acho que vale a pena vocês pesquisarem esses autores aí, essas pessoas, para vocês saberem um pouco da história deles, entendeu? Conhecer qual foi a relevância deles na história da igreja, tá? Porque isso ajuda a enriquecer o nosso conhecimento e amadurecer cada vez mais a nossa fé. Então, Tomás de Aquino, foi o pai da escolástica. Ele é o primeiro a propor a teologia da ciência, a teologia como ciência. Aquilo que eu falei para vocês, né? Por volta do ano 1200, né? Aí nós temos aqui Tomás de Aquino. Ele foi o primeiro a propor teologia dentro dos próprios paradigmas de que se constitui a ciência, né? O seu pensamento ficou conhecido como tomismo. A escolástica, ela busca conciliar a fé cristã ao pensamento racional ocidental, né? Porque o pensamento racional era um pensamento filosófico, né? Então, a filosofia, durante essas épocas de Jesus, por exemplo, né, os tempos, tanto antes de Jesus quanto à frente, a filosofia sempre foi muito bem quista. Eram três faculdades, na verdade, das épocas em que foram amplas durante muitos anos. Uma, filosofia, outra, direito, e a outra, teologia. Teologia teve épocas, principalmente nesses momentos aqui, né, que a teologia era como se fosse hoje uma das faculdades top de linha, né, que basicamente as pessoas, quase todos, queriam estudar teologia, né? E aqui a gente tem Tomás de Aquino, que ele, nesse momento, ele tenta fazer com que a teologia também tivesse um reconhecimento científico. Uhum. Teocentrismo, que aí já não é o homem o centro, mas o centro é Deus, né? Filosofia, ela faz isso. A filosofia, ela leva o homem a ser o seu próprio Deus, podemos dizer assim, né? Porque ela trata especificamente do homem. Já a teologia, não. Ela leva o homem a Deus, porque ela trata, primeiro, de Deus. E ela faz no homem apenas enxergar Deus, né? Então, a teologia, ela trabalha esse ritmo. Aí nós temos aqui, o importante não é o que alguém pensou ou pensa, mas sim o que a coisa é em si mesma. Isso aqui é uma palavra de Tomás de Aquino, né? Teologia e a ciência humana. A ciência humana se dedica a estudar o humano e as suas relações com o meio social. A sociologia, a filosofia, a psicologia, a história, etc. A teologia busca estudar o homem nas suas relações com o transcendental. Aí é o que o Rafael acabou de ler aí, né? Qual página você está aí, Rafael? 14, né? Foi 13. Então, esse é o aspecto que a teologia ela nos leva. Ela nos leva a um transcendental. O que é transcendental, irmão? Transcendental é aquilo que transcende a nós, aquilo que transcende a matéria, que transcende ao homem, né? Então, disse de Deus. A teologia te leva a Deus, tá? Ela tira você da matéria, tira da materialidade, né? Por isso que a Bíblia diz que Deus é espírito e ele importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Então, o efeito, né? O propósito, o objetivo da teologia é justamente esse aí. Já o propósito da ciência, né? A ciência se dedica a estudar o homem e as suas relações com o seu meio social. Não é isso mesmo que a ciência faz? Né? Quando ela se debruça a estudar sobre o ser humano, ela quer estudar o ser humano dentro do seu contexto. Ela quer estudar o ser humano dentro da sua existência do ponto de vista dela, dentro do seu meio social, como que é ser humano naquele contexto em que aquela pessoa vive. A ciência estuda isso, a teologia não. A teologia ela não distingue, né, raça, povo, língua. Qualquer pessoa, ela leva todos a Deus, né? Vamos lá, teologia e filosofia.
Surge no século II um grupo chamado apologista. Eram pensadores cristãos que se ocupavam de defender o cristianismo diante do Império Romano. E aí responder às críticas feitas pelos filósofos que se opunham à fé cristã. Flávio Justino, chamado de Justino Marte, nasceu no ano 100, morreu em 165, aliás, em 165, e Orígenes de Alexandria, né, que foi de 185 a 253, e Agostinho, né, de 354 a 430. Aí vocês estão vendo aqui, olha, a questão da filosofia, né? Essas pessoas aqui são apologistas. O que são apologistas? Apologistas, a gente pode dizer assim, aqueles que defendem a fé e a fé apostólica. Essas pessoas viveram os tempos próximos aos apóstolos. Esse aqui, por exemplo, o Justino, né? Flávio Justino, chamado de Justino Marte, né? Ele morre martirizado por causa da fé. Por causa da fé. E defendendo que tipo de fé? A fé que era pregada pelos apóstolos. Então você tem aqui uma gama de homens que dedicaram as suas vidas ao chamado, ao propósito de Deus, numa época em que a igreja, que estava começando a florir, era extremamente perseguida. Ela não era tida como religião no Império, era tido como seita. Era tido como seita. E como seita, os seus participantes eram tidos como hereges, porque eles iam contra a instituição que era institucionalizada. Né? Então, você vê aí pessoas que entregaram suas vidas em defesa da fé. E aí nós temos esses homens que surgem e que, a partir deles, é desenvolvido muita teologia dentro da história aí do cristianismo. Aí nós temos a teologia versus a filosofia. Um detalhe sobre a relação teológica e filosófica é que nem sempre os cristãos enfrentaram os filósofos como adversários. Então, uma coisa importante, porque, na verdade, o filósofo ele tem uma contribuição muito grande para a teologia também. A filosofia tem uma contribuição muito grande para a teologia. Por quê? Porque ela faz você pensar. E aí a gente volta àquele assunto, né, que a gente iniciou aqui. Por que muitas igrejas conseguem cultivar determinados crentes em uma mentalidade e eles fazem dessas pessoas, né, o que querem? Por quê? Porque as pessoas não conseguem pensar. Elas não conseguem questionar. Elas simplesmente se colocam a receber tudo que vem de um suposto líder. Então, a filosofia, ela faz com que as pessoas questionem, não com o intuito de destruir a fé, mas no intuito de entender, de compreender e de saber o porquê que essas coisas, né, devem ou não acontecer na nossa vida. E isso é você usar a filosofia dentro da teologia. Então, como diz aqui, ó, um detalhe sobre a relação teológica e filosófica é que nem sempre os cristãos enfrentaram a filosofia como adversário. A filosofia pode ser considerada uma aliada da teologia e, de fato, tem sido a maior parte da história da igreja. A teologia alicerça suas bases na crença da existência de um Deus pessoal e criador de todas as coisas. A filosofia ela abre a nossa mente para você entender melhor quem é esse Deus. E como que esse Deus se revela a nós e se manifesta a nós. O que é a vontade perfeita de Deus? Né? Então, quando você pensa a vontade perfeita de Deus, que você consegue entender a vontade perfeita de Deus, né? E que essa vontade perfeita de Deus ela está fora dos princípios humanos, está fora dos caprichos humanos, porque cada ser humano tem a sua personalidade, tem a sua base de formação. Tem pessoas que são formadas, né, de um jeito, outras são formadas de outro. Se você pegar essas pessoas e mandar elas criar uma religião, cada uma vai criar dentro do seu ponto de vista. Cada um vai criar dentro daquilo que ele acha que é o correto. É por isso que a religião ela não pode estar ligada na cabeça do ser humano.
A gente precisa, então, sair da cabeça do ser humano e entender Deus dentro da sua perfeição. Porque quando você consegue entender Deus, aí a gente passa por esse processo da experiência vivida com o Senhor. Quando você passa a entender Deus dentro do ponto de vista de Deus e não dentro do ponto de vista humano, aí você consegue ter uma religião muito mais pura. Aí você consegue, inclusive, se questionar: eu estou agradando a Deus ou não? Não depende do pastor dizer para você se você está agradando ou não. Por quê? Porque você vai conseguir pensar sobre a sua forma de você viver e agradar a Deus. Você vai conseguir sem culpa, né? Sem culpa, por quê? Porque quando a gente recebe simplesmente a influência externa, você acaba ficando, você se sente sujo em determinados momentos, né? Em determinado momento você sente que você não está no céu, que você está indo para o inferno, porque tanta coisa de ruim que se fala lá, que parece que eu estou vivendo aquilo tudo. E esse não é o propósito da religião, né? Esse não é o propósito da religião, é te ligar a Deus, e não te desligar de Deus. Existiram épocas, né, em que a gente via as pessoas, parecia que tinha tanta sede de ver crente no inferno, que você via pregadores dizendo, né, tanta coisinha, tanta besteira, irmão. E o povo ficava ali, andava quase que algemado, né, com medo de ir para o inferno, porque o pastor pregou, que o pastor falou. Complicado, né? Então, quando a filosofia, eu estou dizendo a filosofia dentro do aspecto, irmãos, de você pensar e enxergar a razão. Eu não estou dizendo a filosofia dentro do ponto filosófico, porque o ponto filosófico, ele não te leva para Deus, ele te leva para você mesmo. O ponto filosófico, ele coloca você mesmo como a razão da sua existência. O ponto teológico, não. O ponto teológico te leva para Deus. Deus é a razão da sua existência. Agora, só que a filosofia, ela te faz você pensar dentro da razão. E nada melhor do que a razão. Vocês querem ver uma coisa de razão? Né? Vamos pensar bem fácil. Razão. Num tempo frio, você quer tomar água gelada ou um café quente? Isso é razão, né? Por que razão? Você vai tomar um troço gelado, você já está, né? Tremendo difícil, você vai tomar água gelada, vai tomar sorvete num tempo frio? Isso é razão, irmão. Isso é razão. Então, assim, eu estou dando um exemplo bem mínimo, tá? Um exemplo bem mínimo, para você conseguir discernir o que é melhor. Tá? Discernir o que é melhor. Então, a razão nos leva a isso. A filosofia, ela te faz produzir isso, o pensar. E, às vezes, muitas pessoas erram porque não pensam. Tomam atitudes porque não pensam. Falam demais porque não pensam. Deixam de tomar atitude porque não pensam. Então, a razão, ela te leva a isso. Ela te leva a você pensar. Uma coisa que eu sempre tenho falado, né? Entre a razão, entre a paz e a guerra, é melhor o quê, irmãos? A paz. Entre a guerra e a razão, é melhor o quê? A razão. Mas se a razão te levar para a guerra? Aí tem situação que você é obrigado a encarar. Você tem... Então, o que acontece? Existem alguns momentos na nossa vida que você tem que tomar decisões assim, às vezes até de guerra. Israel não já guerreou? Israel não teve que pegar a espada um bocado de vezes para conquistar o que tinha que conquistar? Israel não teve que lutar, não teve que andar em desertos e tudo mais, e vivendo o milagre de Deus na sua vida? Às vezes a razão nos leva a isso, a você sair do seu comodismo, a você sair, porque o comodismo, irmãos, é o melhor lugar para você não chegar em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque você se incomoda e fica quietinho ali. Se você ficar quietinho, você até dorme. Entendeu? Você até dorme. Ainda mais se tiver uma sombrazinha, tiver um ventinho bem suave. Oh, meu Deus. Você até dorme. Né? Agora, se você se sentir incomodado porque você tem que fazer alguma coisa diferente, porque você está no sol quente, não tem árvore, não tem água, não tem nada, e você precisa sair do sol quente, aí você vai ver que você vai começar a pensar.
Aonde que eu vou? Para qual lugar que eu vou? Eu preciso... Aí você vai ver que a sua razão vai funcionar. Entendeu? Então, esse aspecto filosófico, dentro do ponto teológico, ele também nos leva a interpretar. Vocês querem ver? Não vamos longe, não, vamos no nosso tempo mesmo. Existiram tempos, irmãos, que o crente, o homem, não podia usar isso aqui na Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus até que era mais tinha igreja Deus Amor, por exemplo, você não podia usar calça jeans. Meu irmão, se for para você morrer matado, apedrejado, entendeu? Nem em casa. Eu dormia de calça e de camisa, sol quente do jeito que estava. Grace Mari tinha que dormir até de combinação. Pra você ter... E um dia que ela botava a blusa aqui assim, eu quase matava ela, faltava nós sair no pau, nós dois ali. Eu falava, gente... Mas por quê? Porque a mentalidade que eu recebia de fé era essa. Era aquilo que foi implantado na minha cabeça, era isso. Entendeu? Era isso. Tá? Que a mulher tinha que usar combinação e tinha que dormir de saia e de blusa até que assim. Um dia, irmão, o nosso pastor teve que ir em casa lá, o nosso dirigente, porque eles pararam um dia, foi lavar roupa, foi na casa da mãe dela, ela pegou uma blusa e fez assim, né? Fez assim na blusa. Eu tô pé na roupa, meu Deus do céu, rapaz. O dirigente teve que ir lá, que queria separar. Você entendeu? Ele queria separar. Aí, olha a cabeça do que quem não pensa. Religião. Religiosidade. Aí eu te pergunto, se eu tivesse separado, o que ia fazer comigo depois? Me jogar de lado, irmão. Porque o divorciado não tinha vez também lá, não. Entendeu? O que eles faziam? Me jogavam fora. Eu tenho uma colega minha, que trabalhou na guarda com a gente lá, que ela, quando ela começou a falar comigo, ela começou a encher o olho de lágrima. Que ela era crente da Assembleia de Deus Raiz, casou, totalmente subjugada ao marido, e o marido batia e coisa e tal, e para a igreja a mulher tinha que obedecer o marido mesmo, entendeu? E ela ia falar com o pastor queria disciplinar ela ainda, porque a culpa era dela, porque se ela apanhou, a culpa era dela, porque ela fez coisa errada, e o marido tinha que corrigir mesmo, e não sei o quê, coisa e tal, coisa e tal. E, por final, o marido traiu ela, arrumou outra mulher, e o pastor excluiu ela, que a culpa era dela também. É difícil, né? A mulher nunca mais voltou na igreja. Nunca mais voltou na igreja. E ela contando essas coisas para mim, o olho enchendo de água e falando que ela tinha saudade daquele tempo, né, da igreja e tal, como ela era feliz antes de casar. Depois que casou, a vida dela foi destruída, mas ela não teve uma igreja que acolhesse, porque a religião era muito forte, entendeu? E não enxergava a pessoa. Morreram e foram para o inferno, porque a igreja fechou a porta para eles. Então, isso é o quê, irmão? Falta de conhecimento. Agora, eu culpo aquele tempo, eu culpo aquela época. Não, porque aquilo ali era o que se tinha como verdade. Agora, só que hoje a gente precisa viver aquele tempo, irmão. Você sabendo, né, que você pode libertar as pessoas da sua mente de um modelo de escravidão, de um modelo de uma religiosidade que, na verdade, não aproxima ele tanto a Deus, mas leva ele mais a ter medo de Deus do que era amor a Deus. Será que a gente, sabendo isso, a gente vai manter, vai reproduzir esse tipo de religiosidade? Não, a gente vai estar pecando se a gente faz isso. Você entendeu? Quem faz isso comete pecado. Se você sabe fazer o bem e você faz o mal, você comete pecado. Isso naquela época valeu, e foi verdade, valeu por muito tempo, né? Enquanto as pessoas não tinham conhecimento. Agora, hoje nós vivemos a época do conhecimento. Vai pregar para a juventude de hoje, como se pregava para a juventude das décadas de 90. Vai proibir os jovens de hoje, como se proibiam os jovens na década de 90. Você não vai ter jovem na igreja. E a igreja vai morrer. Porque o que dá vida à igreja, é claro que é Jesus, que é o Espírito Santo, mas a presença da igreja, ela é renovada pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens. Quando você mata essa possibilidade de reprodução da igreja, tendenciosamente, essa igreja lá na frente, daqui 10, 20, 30 anos, ela está fracassando. Ela está fechando portas. Europa, hoje,
Muitas igrejas lá, que eram igrejas renomadas, hoje é boteco, hoje é prostíbulo, hoje é casa de shows. Os grandes avivamentos vieram de lá e se perderam lá. Entendeu? Então, irmãos, esse é um fenômeno muito verdadeiro, né? Vamos lá. Ainda dentro desse ponto, teologia e filosofia, a filosofia, por sua vez, ela expõe a ideia de ela expõe a ideia de sua alta existência, aquilo que eu falei para os irmãos, né? A filosofia, ela enxerga para si própria, sem evidenciá-lo ou prová-lo. Podemos dizer que a principal diferença entre filosofia é fazer... Podemos dizer que a principal diferença entre filosofia e fazer teologia são seus pontos de partida, né? Quais são os pontos de partida? O ponto de partida da teologia é o homem. Da filosofia. Da filosofia é o homem. Da teologia é Deus. Então, o ponto de partida está aí. É aí a diferença entre teologia e filosofia. Na teologia, o ponto de partida é Deus. Na filosofia, é o homem. Agora, lá na frente elas se cruzam. Elas se cruzam. E a filosofia enriquece a teologia. Só que a teologia ela não se torna filosofia pura, porque aonde nasce uma, não nasce a outra. Né? Vamos lá. A importância da teologia. Quem faz teologia? Todo aquele que se propõe a ler, refletir, escrever e divulgar suas ideias sobre Deus. A razão não substitui o quê? A fé. A fé sem a razão pode levar ao quê? Ao engano. O que é a fé sem a razão? É justamente isso que nós estamos falando. É aquela fé que você não pensa. É aquela fé que você faz o que os outros mandam. É aquela fé que você faz só aquilo que te falaram que você tem que fazer. Mas você não consegue refletir. Mas peraí, isso aqui vai me fazer mal. Se a gente voltar um pouco nesse tempo, quantas mulheres encheram casa de filhos sem poder, sem ter condições? Por quê? Porque a religião dizia, você não pode evitar. Porque está escrito aqui nas páginas da Bíblia, crescer e multiplicar e encher a terra. Aí as pessoas entenderam que realmente elas não podiam evitar. Pega as famílias mais antigas, por exemplo, mamãe teve 6 filhos. Mamãe era desse tempo, em que a igreja, se as irmãs descobrissem que alguém tomava anticoncepcional, era disciplinada. Sua mãe teve 10 filhos. Só teve quantos? 5 filhos. Oi? Desse tempo, né? Pois é, ué. Oi? 11 filhos. 12. Mas olha aí. 12 filhos. Não tinha televisão. Mas isso era uma cultura também na cabeça das pessoas. Tá? E por quê? E isso, Márcia, mesmo que talvez subjetivamente, era uma doutrina da igreja, porque, na verdade, deixa eu dizer para vocês, sabe de onde vem essa doutrina realmente? Da Igreja Católica. Da Igreja Católica, irmão. É a Igreja Católica que até hoje prega contra os meios anticonceptivos. Até hoje. Mas aqui, o Papa, eles estão discutindo já romper o celibato dos padres, para poder liberar os padres casados. Porque existiram épocas que os padres casavam. Tá? Existiram épocas que os padres casavam, tinha família e tudo mais. Depois eles romperam novamente, aí os padres já não podiam mais casar. E até hoje não pode, mas então essa discussão, dado a grande quantidade de escândalos que tem dentro da Igreja Católica, de padres pedófilos, padres homossexuais, entendeu? Das freiras também homossexuais, que tem relação, que engravida dentro dos internatos deles lá, entendeu? Então, ou seja, irmão, por trás de tudo está o ser humano. O problema não é a religião, o problema é o ser humano. Tá? Quando eu estudava lá na faculdade, o professor contou a história dos mosteiros, né?
A igreja começou a crescer, e aí começou a juntar o império, assumiu a igreja. Então a igreja agora é a igreja do império. E aí começou aquele gente embolado, levando seus deuses, levando suas religiões para dentro da igreja. Tudo virou uma mexelança só. Aí aqueles crentes mais fervorosos, Deus não está aí. Vou fugir dessa cidade, vou vou fundar um mosteiro lá no meio do mato, lá no meio do monte, do deserto, e vou viver minha comunhão com Deus lá. E foram. E foi aquele bocado de gente indo para lá. Homens, mulheres que resolviam abandonar aquela promiscuidade de estar na igreja e foram viver nos mosteiros. Sabe o que aconteceu depois? As freiras grávidas, irmão. O problema é o homem, o problema não é a religião. O problema é o ser humano. O problema é o ser humano. Fugir do pecado, chegar lá atrás lá, né? O problema é o ser humano. Então não adianta, né? Uhum. O problema é o ser humano, né? Então vamos lá. Os resultados esperados do estudo da teologia. Alcançar o conhecimento da verdade, né? Como diz lá João 16:13. Cultivar as virtudes cristãs, a humildade, o hábito da oração e da comunhão com Deus. Tá? Esses aqui são os resultados de se estudar a teologia. A importância do estudo da teologia e como estudá-la. A teologia é um meio de termos um relacionamento mais próximo com o Eterno e de conhecermos os seus atributos, sua pessoa e a sua vontade. Quando a gente conhece a vontade de Deus, você consegue se libertar de muita coisa aqui da sua cabeça. Porque a vontade de Deus, ela é o quê? Perfeita, agradável. Olha, Deus não, jamais, quem conhece a vontade de Deus, vai se entregar para o pecado. Jamais quem conhece a vontade de Deus vai se afastar de Deus. Pelo contrário, ele vai se aproximar mais de Deus. Mas de uma forma mais racional, de uma forma mais pura, de uma forma isenta. E é isso aqui, ó, o que a teologia proporciona para a gente. O estudo da teologia é uma tarefa para todo cristão. Erramos quando não nos esforçamos na leitura e na reflexão das Escrituras. O estudo e reflexão das Escrituras deve vir acompanhado de quê? Oração. Porque nós estamos falando de um Deus que a gente enxerga e vive com Ele pela fé. Não existe como ter fé se não tem oração. Não existe como ter fé se não tem sacrifício. Se não tem devoção, se não tem espiritualidade, entrega. Né? Nós estamos falando de um Deus que é soberano, ou seja, acima de todas as coisas. Então, uma das coisas que a gente precisa de ter é a humilhação diante dele. Né? E a fé a gente adquire também pela oração. Né? Humildade e submissão ao Espírito Santo, para que resulte em uma compreensão mais profunda sobre a divindade, ou seja, sobre Deus, sobre a espiritualidade de Deus para conosco. Né? Vamos lá, a importância de estudar a teologia e como estudá-la. O grande perigo que permeia a teologia é colocarmos a razão acima da fé. Aqui é um problema, tá? Quando você coloca a razão acima da fé, aí é um problema. Esse é um problema. A razão, a pessoa acha que só ele... Aí o ponto de vista dele é o certo. Só eu que estou certo. A minha fala que é verdadeira. Aí já começou a dar errado. Por que muitos líderes hoje não se juntam? Por quê? Porque isso aqui fala muito mais alto. A minha verdade é verdade, a sua não é verdade. E aí nós tivemos uma experiência na faculdade sobre um escritor, um filósofo, né, Foucault, o nome dele. E ele desenvolve um tema sobre a verdade. O que é a verdade? E aí a gente estudou um período sobre isso aí. O que é verdade? Na verdade, existe verdade absoluta? Ou verdade é um conjunto de construções que alguém um dia começou a construir? E de acordo... Quem teve no encontro de casais aqui? 1, 2, 3, 4. Aquela imagem que o pastor colocou ali, é 3 ou é 4 madeira? Vocês lembram? Da imagem que o pastor colocou? Estava um homem de um lado, aí tinha um retrato que tinha 4 madeiras. Do ponto de vista aqui, dava 4 madeiras. Do outro lado tinha uma mulher, do ponto de vista dela, tinha 3 madeiras. Quem estava certo?
O retrato era o mesmo, mas se você olhasse para cá, você via 4. Se você olhasse para cá, você via 3. Ou seja, quem está aqui vê 3, quem está aqui vê 4. Onde está a verdade? Não existe verdade, a verdade está em cada um, está naquilo que você vê. Quem viu 4 está vendo 4 realmente. E quem viu 3 está vendo 3 também. Né? Então, mas quando eu falo não é 4, não é 3, está errado. Vai matar, quer 4. Quer dizer, aí você acaba com a verdade do outro, em nome da sua verdade, sendo que o que o outro está vendo é realmente 3. Então, só para a gente entender, né? Na verdade, a verdade, em muitas das vezes, é um conjunto de construção humana. Oi? Uhum. Pois é, ué. Vocês vão olhar para lá, está amarela. Né? Então, o que acontece? A verdade, em muitos aspectos, é um conjunto de construção humana. O ser humano constrói a sua verdade em muitos aspectos. Tá? Quando a gente vai para questões, por exemplo, doutrinárias da igreja, muitos aspectos são construções de homens. Muitos termos que a gente usa como doutrina são construções de homens. E que essa construção faz a pessoa endurecer a sua razão e afasta a fé. Quando ele endurece a sua razão e afasta a fé, pronto, ali está o começo da derrota. Por quê? Porque ele não vai conseguir realmente fazer com que as pessoas enxerguem Deus na sua pureza. Né? Então, enxergar Deus na sua pureza, a gente tem que se livrar disso aqui. Ó. A fé tem que estar acima de tudo. Teologia sem oração produz teólogos com pensamentos liberais em extremo. E esse aqui é um problema, tá? Porque a libertação com que Cristo nos libertou, como diz Paulo lá em Romanos, não é uma liberdade para pecar, não. Não é uma liberdade para se afastar de Deus, não. Tem pessoas que começam a estudar teologia e ele desvia da igreja. Por quê? Ah, não, porque a igreja tem muitos problemas, mas problema você tem em todo lugar. Sua vida já é um problema. Você já é um problema, né? Você já é um problema. Então, problema você tem em todo lugar. Agora, a gente tem que ter cuidado com a questão da liberdade. É como Paulo escreve para os romanos lá. Era um problema assim. O povo estava livre em Cristo porque foram livres da lei. Agora serve a Cristo pela graça, pelo coração. Né? Aí o povo começa a se enfiar no pecado de novo. Fala, epa, calma aí, vocês estão entendendo errado. Jesus não te libertou para você enfiar a cara na merda de novo, não. Essa liberdade que nos dá é que você não tem mais um jugo, você não tem mais aquele bocado de cerimônia, mas o coração seu continua sendo crente. E essa fé, essa crença tem que te afastar, inclusive, do pecado. Tem que te levar a estar morto para o pecado e vivo para Cristo, vivo para Deus. Então é muito diferente, irmão. Isso é muito diferente, né? Então, a oração sem teologia resulta também em um outro problema, irmãos. Alienação. A teologia que ele coloca ali não é um aspecto de você ser um teólogo, não. Mas é um aspecto de você conhecer um pouco dos princípios da Bíblia. Conhecer um pouco da fé. Conhecer um pouco de Deus. A pessoa que ora, por exemplo, isso é muito fácil você encontrar. Tá? Pessoas que ele vive oração, ora. Mas aprofundamento bíblico não tem. Ele só procura na Bíblia aquelas mensagens que rebentam os outros no pau. Aquelas mensagens que falta matar o crente de tanto bater. Porque para ele ser crente é mandar o outro crente para o inferno. Né? Para ele, ser cristão é botar o outro lá na boca do inferno, lá, tá vendo, irmão? Aí tem alguns que até usam uns roupão, uns coisas e tal, estão botando agora umas mantras aqui, outros já estão se chamando de apóstolo, daqui a pouco estão se chamando de semideus. Né? Por quê, irmãos? Porque os homens, eles se afastam do conhecimento de Deus para poder viver apenas o fanatismo da fé. Fanatismo, irmãos, tira a personalidade da pessoa. Em qualquer aspecto de fanatismo. Eu tenho um amigo meu, que nós trabalhamos junto na época da segurança, trabalhava no banco. Ele era vascaíno doente, fanático. Um dia ele vindo trabalhar, morava em Cariacica, tinha um jogo do Vasco contra o Flamengo no Rio, e ele, rapaz, dormiu pensando naquilo, foi trabalhar pensando naquilo, chegou em frente à rodoviária com a mochilinha dele, com a marmitinha aqui, ele olhando para a rodoviária, deu um sinal, correu para lá, comprou uma passagem, foi bater no Rio de Janeiro para ver o jogo.
Entendeu? Ele, quando estava na porta do banco lá, aí todo mundo conhecia ele, que ele era antigão lá no banco, né? Quando o Vasco ganhava, aí pronto, aí ele estava solto, né? Aí mexia com um, mexia com o outro. Quando o Vasco perdia, rapaz, eu tinha medo até de ele atirar nos outros lá, porque aquele cara não falava com ninguém. E aí o pessoal conhecia ele, já ia para lá para provocar ele. Rapaz, o camarada faltava dar tiro nos outros lá. Ou seja, o fanatismo em qualquer aspecto, irmãos, ele é doentio. Ele tira a personalidade da pessoa. Deus não quer zumbis. Deus não formou uma igreja de zumbis, uma igreja de fanático. Não, Deus não formou doentes mentais na igreja. E você vê algumas pessoas, algumas religiões, expressões de fé, que as pessoas perderam a racionalidade. Né? As pessoas parece que não estão vivendo na terra, parece que estão vivendo no céu. Né? Porque eles se põem numa situação tão elevada dos outros que parece que estão vivendo no céu. Isso não é verdade. Porque por trás daquilo tudo ele continua. O homem bota ele no mosteiro lá, para ver se daqui a pouco não tem gente engravidando lá. Né? É o ser humano, irmão. Oi? Esquece da fé, esse é o problema. E a soberba precede a queda, tá? Pior é a queda, isso mesmo. Alguns pontos necessários ao estudo da teologia. Primeiro, experiência regenerativa. O que é regenerar, irmãos? Regenerar é gerar de novo, né? Não é assim quando a gente aceita a fé? Então, a experiência regenerativa é o Espírito de Deus quem conduz o homem a toda a verdade e em toda a verdade. Outra coisa, humildade. Os que se comprometem a aprender teologia descobrem rápido que os seus conhecimentos não servem a pretensões impróprias, a presunção e a outros sentimentos de glorificação. Ou seja, eu não tô. Tem pessoas que vão estudar teologia, botar um anelzão no dedo, que aí eu chego lá, e aí tudo que eu falo é verdade, e aí já está longe, Deus não está aí, tá? Já está no caminho da queda, tá? Quem estuda teologia, ele vai abrir o coração para conhecer Deus, e conhecer Deus, irmão, não pode te afastar de outras pessoas, né? Persistência e oração. É isso que eu estou falando, né? Aham. A pessoa, em vez de ter um espírito de adoração na hora de ouvir a mensagem, não, tem um espírito crítico para ficar ali anotando, para poder depois, tudo errado, não sei o quê. Né? Só Deus. Né? Persistência e oração. A busca pelo saber não tem um preço baixo, irmãos. Isso aqui, não tem um preço baixo, mas traz maravilhosas recompensas. A busca do saber não é barato. Eu não falo de finança, não. Eu falo de tempo, eu falo de devoção, eu falo de quebrantamento, eu falo de buscar, de aprofundar, né? Eu não tenho muito tempo, eu não tenho muita leitura, mas começa. Tudo se começa começando. Tudo se começa começando, tá? Tem um pastor que eu gosto de ouvir ele bastante, e que ele fala uma coisa que é verdade. Olha, às vezes o crente perde tanto tempo ouvindo minissérie, ouvindo série, ouvindo não sei o quê, novela, tal, e ele não consegue parar um dia para ouvir uma mensagem. Tantas mensagens hoje, por exemplo, né? Tudo de graça. Senta aqui no coisa aqui, você, né? E tantos pregadores, homens de Deus aí, que estão aí testemunhando do evangelho pelo mundo afora, não conseguem ouvir uma mensagem sadia, palavra que edifica, não consegue ouvir uma mensagem, perde horas ali no WhatsApp, no Facebook, não sei o que, na rede social, mas não consegue parar para ouvir uma mensagem. Então, quem quer conhecer melhor o Senhor, ele tem que ouvir mais do Senhor. Né? Ele precisa buscar mais do Senhor. Então, um dos caminhos é a gente pagar um preço, que não é baixo. Né? Vamos lá. Breve história da teologia. A morte de João, o último apóstolo no final do século I, em Éfeso, encerra o período apostólico e dá início ao período da patrística. O que é a patrística? É chamado assim o período pós-apostólico de produção teológica e filosófica por cristãos herdeiros da doutrina dos apóstolos de Cristo, na defesa das doutrinas e fé cristã. Então, esse período aqui, patrística, é chamado período dos pais da igreja. Né? Pessoas que tiveram oportunidade de viver com alguns dos apóstolos, né? E alguns que viveram logo após e que também tiveram uma grande influência
dos apóstolos mesmo, né? Daqueles crentes que se converteram através dos apóstolos. Morreu em Éfeso, isso aí. Então vamos lá, 3 grupos de patrística. Nós tivemos pelo menos 3 grupos, tá? Primeiro, os apostólicos, que é do século I e II, foram aqueles que tiveram mais proximidade com os apóstolos. Exemplo, Clemente de Roma, que foi discípulo de Pedro. Olha aqui, ó. Esse aqui você não, né? Talvez a gente pouco conhece dele, mas foi uma pessoa que conviveu com Pedro, aprendeu do próprio Pedro. E Pedro aprendeu com Jesus, né? Então você tem aqui Clemente, e colaborador também de Paulo. Além dele ter convivido com Pedro, ele foi colaborador de Paulo. Inácio de Antioquia, Papias e Policarpo, que foram discípulos de João. Policarpo, então, que teve uma história muito bonita da sua morte, né? Que foi lançado vivo numa fogueira. E aí eles antes falaram com ele, ó, nega Jesus e a gente te salva da fogueira. Não, eu quero ver meu... Oi? Tem, né? Pois é. E aí ele acenda logo esse fogo que eu quero ver o meu rei da glória, né? Então, para os cristãos naquela época, morrer como mártir, para eles era um benefício muito grande, entendeu? Era um benefício muito grande. E aí nós temos, ó, o primeiro período, então, foram desses, né, que viveram com os apóstolos. Depois tem os apologistas do século II. Dedicavam-se à defesa das doutrinas e da fé junto aos pagãos e racionalistas. Isso aqui é um problema, né? Os racionalistas. Racionalista é aquele que não crê em nada espiritual. Para ele tem que ser tudo na razão. E a gente tem dentro da igreja esses também. Ele não crê no batismo com o Espírito Santo. Ele não crê na profecia. Ele não crê na pessoa que está lá sendo usado por Deus. Para ele é só assim, pau, pau, pedra, pedra. Pau, pau, pedra, pedra. Isso é um problema desde a época de Jesus. Desde a época dos apóstolos lá, teve problema com essa classe crente, irmão. Crente que acha que o espiritual de Deus é só lá no céu. E aqui a gente é simplesmente monotomia. Né? Ele não crê que o Espírito Santo pode curar, pode ressuscitar uma pessoa, pode dar dons à pessoa. Né? Então, esse é um problema. E esses aqui, os apologistas, aqueles que defendiam a fé, teve grandes entraves teológicos com essas pessoas. Pois é, porque não acredita em nada, não acredita, né, na eloquência, não acredita na mensagem expressiva, não acredita na unção. É claro, irmãos, que a gente tem que saber dividir, né, entre a maturidade da fé e a meninice. Né? Entre a maturidade da fé e a meninice. Mas não acreditar é pior do que a meninice. Entendeu? Não acreditar na manifestação, nos dons espirituais é pior. Né? E aí nós temos alguns mártires aqui, ó, Tertuliano e Justino, né? Justino Mártir. Vamos lá, 3 grupos de patrística. Aí o último grupo são os polemistas, né, do século III. Eram ferozes defensores das doutrinas e da fé cristã, em razão dos ataques do misticismo, da filosofia racionalista e do paganismo na sua época. Aí nós temos aqui Orígenes e Cipriano. Né? É interessante os irmãos pesquisarem aí esses que defenderam a fé. Os mais importantes pais da igreja: Clemente de Roma, nasceu em 30, morre em 100. Discípulo de Pedro, colaborador de Paulo e um dos cogitados como possível autor de Hebreus. Olha aí, ó. Porque Hebreus é uma carta em que não se tem ainda o autor, não se descobriu quem foi o autor. Atribuíram a Paulo, mas sem dizer que foi Paulo, pelo modelo, né, que usa a escrita, mas ainda assim não se chegou a um autor. E Clemente é um dos que possivelmente também foi considerado que pode ter sido o autor da carta de Hebreus. Né? Ele é autor de uma importante carta aos Coríntios, datada de 81 a 96, onde exortava a igreja a ordem e a paz. A importância deles, né? Sim? Meu Deus do céu.
Só Deus, né? Só Deus. Então, nós temos aqui, irmãos, ó, Inácio de Antioquia, que escreveu carta diversa à igreja, entre as quais a de Éfeso, Filadélfia, Esmirna e Roma. Entre as suas exortações, Inácio defendia o seu próprio martírio, meio de regra, meio de regar e fazer crescer a plantação do evangelho de Cristo. Olha só, as pessoas se lançavam para o martírio, né? Aí você tem aqui Policarpo de Esmirna, que foi discípulo de João, bispo de Esmirna, escreveu uma carta de exortação aos filipenses contra a firmeza da fé e uma vida virtuosa e de boas obras. Tem também o Justino Marte, né, filósofo platonista. Flávio Justino nasceu na Palestina, converteu-se a Cristo, tornando-se o primeiro e um dos mais fervorosos apologistas da fé. Ora, pessoas que registraram, né? Irineu de Esmirna, aí nós temos Tertuliano. Todos esses aí, vocês têm um pouco da história deles aí, vocês podem depois aprofundar mais. Orígenes de Alexandria, Cipriano de Cartago, né? Eusébio de Cesareia, Jerônimo de Aquileia, Crisóstomo de Antioquia, Agostinho de Hipona. Esse aqui, por exemplo, é filósofo platônico, exuberante, teólogo, paulinista, brilhante, autor do clássico Confissões. A sua autobiografia é Cidade de Deus, sobre filosofia e teologia. Essa aqui, irmão, são umas obras que são, assim, ainda hoje, muito estudada nos centros teológicos, nas academias teológicas, tá? A confissão, as confissões de Agostinho são, assim, amplamente enriquecedoras para a teologia da igreja. Aí nós temos aqui Tomás de Aquino, né, que foi também o maior nome da escolástica e o pai do tomismo, que é aquele que a gente já falou um pouco dele. Sua grande obra inacabada foi a Suma Teológica, que faz uma releitura cristã a partir do aristotelismo, numa tentativa de ordenar e classificar o mundo para entender a luz da fé e da razão. Olha o que eles trabalham: fé e razão. Vocês estão vendo? Tipo assim, são teólogos de uma mente muito aberta, que ele leva as pessoas que convivem, as pessoas da igreja da época, né, que são alcançadas pelos seus ensinos, a viver a fé dialogando com a razão, né, para que eles não se tornem um monte de pessoas sem pensamento, né, sem decisão própria, entendeu? Mas que também não se deixam levar só pela razão, né, mas pela fé. Aí nós temos o protestantismo, é um período, né, divisor de águas, que é o Martinho Lutero, que foi um monge agostiniano, professor de teologia de Wittenberg, principal reformador da Alemanha. João Calvino é o pai do presbiterianismo, tá? Que também foi um teólogo de muita relevância depois de Lutero, e ele desenvolve aí as Institutas, que também é um clássico que hoje é grandemente discutido nas academias teológicas. E aí a gente diverge com o pensamento. Faltou um slide aqui. Eles terminaram aqui em João Calvino, mas teve mais um, que foi o Armínio, né? Armínio, que é o ponto de vista. Pulou o arminianismo? Que é o ponto de vista que nós, igreja cristã, temos, né? Que nós temos. Não, acho que não pulou não, Rafael. Pulou não, acho que não teve mesmo. Mas ele está no livro aí, depois vocês vão ver. Depois de João Calvino, vocês vão ver que tem Armínio. Que ele é o defensor daquilo que nós defendemos hoje como fé. Para João Calvino, algumas pessoas nasciam predestinadas para o inferno e outras para o céu. Armínio, ele interpreta lá na frente dizendo que não, né? Que, na verdade, o ser humano, o homem, ele tem participação na sua salvação. Não é Deus que escolhe, não. Porque Deus deu livre-arbítrio ao homem. Então, o homem, ele pode, sim, trilhar o caminho da salvação e ele pode também perder o caminho da salvação. Página 33, né? Depois vocês analisam isso aí. Amém, irmãos? Chegamos ao final dos nossos slides, né? Dessa primeira sessão. Hoje... Oi? Pois é porque eu corri... Porque vocês veem que os assuntos, né? Eles são... Assim, a gente já teve um pouquinho de problema aqui para começar a nossa aula, mas graças a Deus deu tudo certo. Na próxima, a gente já vai começar mais cedo e a gente tem oportunidade melhor. Aham. Uhum.
Pois é, aham. Então, esse aí é um importante provérbio de Salomão, porque Salomão experimentou isso, né? Salomão foi conhecido como o homem mais sábio da sua época, né? Isso aí pura é filosofia. Isso é filosofia. São pensamentos. Isso aí. Porque filosofia, mas dentro do aspecto cristão, ele te enxerga você enxergar Deus nas outras coisas. E você enxergar a vontade de Deus na sua vida. Porque quando você conhece a sabedoria de se viver bem, você vai viver mal? Você não vai, você vai querer viver bem. Salomão diz, melhor que seja quantos? 2. Porque se for um, caindo, não tem que levanta. Mas se for 2, um levanta o outro. Isso é o quê? Filosofia, irmão. Isso é uma filosofia que faz você enxergar na vida que depender que você está com alguém é melhor, porque um depende do outro. Se um cair, qual? Qualquer um. Se você cair, eu te levanto. Se eu cair, você me levanta. Entendeu? Então é um livro assim regado de filosofia. A Bíblia toda, na verdade, ela é regada de filosofia. Jesus falou muita filosofia nos seus ensinos, né? As suas parábolas. Por quê? Porque faz as pessoas entenderem aquela verdade que ele quer transmitir na sua palavra. Amém? Então a gente não pode se apegar ao contexto filosófico da gente se afastar de Deus e achar que agora eu sou Deus, eu sou o centro da minha vida. Não, isso aí, né, é fora de cogitação. Mas levar você a refletir sobre a vida, enxergar Deus de um aspecto muito melhor e maior do que aquilo que a gente talvez conheceu. Amém, meus irmãos? Vamos orar, agradecer ao Senhor, agradecer a Deus, né, pelos irmãos que estão conosco, irmão Dodô. Deus abençoe, irmão Dodô. Louvado seja o nome do Senhor. Que a gente tenha na próxima segunda-feira aí uma aula, a próxima quarta-feira, né, uma aula abençoada. A gente começa mais cedo, se Deus assim nos der condição, e com certeza 100% bem. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero mais uma vez agradecer ao Senhor por esta aula, por essa oportunidade, por esse dia que o Senhor nos concede, ó Deus. Já viemos aqui estudar a Tua palavra. Pedimos que o Senhor possa nos dar o entendimento, a sabedoria, o conhecimento do Senhor sobre nossas vidas, nos ajudando a cada dia, Senhor, enxergar melhor a Tua vontade e viver melhor a Tua soberana vontade sobre nossas vidas. Abençoa os alunos aqui presentes, os alunos que estão nos seus lares, ó Deus, aqueles que assistirão posteriormente a esta aula. Pedimos que a bênção do Senhor seja sobre todos. Ó Deus, orando, pedimos ao Senhor, nos dê cada dia da graça, da fé, da alegria, de servir ao Senhor com liberdade, de servir ao Senhor com um coração devoto à Tua soberana vontade, Senhor. Assim nós oramos, ó Deus, e agradecemos ao Senhor por tudo. Pedimos, leva-nos em paz para nossos lares, nos dê uma noite feliz e abençoada. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e até quarta que vem.